Oi, meu nome é Sabrine, hoje eu represento o Constelar, que é o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão aqui na APSEM. Nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial para o nosso segundo episódio de Mulheres Fortes se Apoiam, com o tema A Violência Doméstica e o Impacto disso na Autoestima da Mulher. E nossa convidada de hoje é a Sheila, que é responsável pela ONG Amor Próprio. Oi, Sheila, seja super bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês e abordar esse assunto assim que é tão impactante e precisa ser falado. Muito bom. Sheila, a gente entende o quanto esse tema é super sensível e impactante, assim como você comentou. E acho que todo mundo aí tem interesse em saber o que te motivou a trabalhar com essa causa tão sensível e de tanto impacto. A primeira pergunta que todo mundo faz é de praxe. Você já sofreu violência doméstica? E quando eu respondo, as pessoas ficam, nossa, como assim? Eu nunca sofri violência doméstica. Mas eu tive pessoas ao meu lado, a todo momento sofrendo. E eu digo isso desde a minha infância, eu acompanhei. Não posso citar nomes e nem de onde vem, porém eu vivenciei muito. E isso eu vim trazendo. Eu preciso ajudar. E como ajudar? E ao passar do tempo, veio a ideia de criar a ONG Amor Próprio. Muito legal, assim. Eu acho muito incrível, né, quando não necessariamente você precisa passar pela situação para ter empatia de fato, né, sobre o tema, assim. Isso é até um lema que eu tenho, né? Você não precisa sentir a dor, né? Você não precisa passar, você precisa se solidarizar com o próximo. Exato. E como que foi a construção dessa ONG, né? Como você começou, com quem começou? A ideia a gente já sabe, de onde vem essa ideia também a gente já sabe, mas conta um pouquinho pra gente de como começou essa construção e quem te apoiou no início disso tudo. Então, na verdade, surgiu a ideia assim da ONG sentada na mesa do escritório onde eu trabalho. Eu falei, vou montar uma ONG. E na época eu trabalhava com meu esposo e eu levantei, eu lembro como se fosse hoje, eu levantei e falei assim, vou montar uma ONG. Aí ele, como assim, de cachorro? Eu, não, de mulher. Né? Porque a pessoa já pensa, de cachorro? Não, de mulheres. Ele, mas como assim? Eu falei, quero falar sobre violência doméstica. Ele até brincou, né? Ele falou assim, por que você está sofrendo violência doméstica? Eu falei, não, mas eu já... Aí eu contei a história para ele. Ele falou assim, vamos falar com o advogado agora e vamos dar entrada nos papéis, porque é super burocrático, né? Parece ser simples, mas não é. Uhum. E depende de vários fatores externos. E aí o primeiro apoio em si veio dele. E depois veio assim dos meus parentes próximos, irmão, cunhada, e falou, vamos junto. Tive funcionário também que super me apoiou nessa causa, e então foi esses apoiadores, assim. É super legal e interessante quando você menciona que foi um homem que te ajudou a trazer essa pauta para esse projeto tão lindo, né? Sim. Como que foi para você, assim, quando seu esposo aceitou participar disso tudo? Porque a gente entende a importância que é o homem também se posicionar em relação a esse tema. Sim, e eu vou citar aqui, com a autorização dele, claro, é interessante, ainda mais pelo fato da criação dele, né? Porque ele teve uma criação mais antiga, mais, como que eu posso dizer, mais reservada, onde o lugar da mulher era na cozinha. Então, ele vivenciou isso também. Uhum. E na hora que ele falou, sim, eu te apoio, passou um filme na minha cabeça, porque eu sei da vida dele, né? Eu sei como que era a criação, e ter o apoio dele, assim, foi surpreendente. Sim, ó, uma dica, hein, galera? Apoiem as mulheres. Sempre, sempre. Muito bom. E como que essas mulheres chegam até você, né? Qual que é o processo hoje de acolhimento? Porque eu entendo que elas chegam extremamente vulneráveis, né? Acho que trazer sua vulnerabilidade em um ambiente novo não é fácil, não é simples para a mulher que passa por isso. Já acompanhei algumas pessoas como psicóloga, então eu entendo a dor disso, nunca passei, mas tenho empatia ao ponto de conseguir sentir a dor dessa mulher. Como é que é esse processo, como é que vocês conduzem? E qual que é a tua principal responsabilidade também no desenvolvimento e na recuperação da autoestima dessa mulher? Sim. Eu tenho hoje um apoio muito grande de uma ONG, que ela trabalha com cursos, e inclusive ela também me ajudou muito nesse processo. No início, eu não tinha base, né? Eu não sabia como lidar com isso. Então eu cheguei com ela com 10 ideias, ela fez eu sair com uma.
Ela falou assim, não, Sheila, calma. Não é assim, você precisa, sim, entender o processo. Não, nem todas têm a mesma história, tudo tem uma base, então você precisa entender desde o início para você poder ajudar. Porque você já quer ajudar com alimento, você quer ajudar dando curso, e não é assim Você que queria funciona. ajudar. Você quer ajudar, você quer levar para sua casa. Ela falou assim, daqui um dia vai estar você, seu marido e mais 3, 4 famílias. E não é assim que funciona. Então você precisa ver a raiz do problema para poder começar ali auxiliar, ver o que realmente a pessoa precisa. Por quê? Existem 2 fatores hoje muito grandes, né? E acho que é um dos principais que levam a pessoa a aceitar a violência doméstica. É a dependência financeira e a dependência emocional. Então, quando a gente fala desses 2 casos, a gente fala de pessoas totalmente diferentes e muitas vezes de nível social diferente. Uhum. Então, você precisa saber lidar com essas 2 situações. E essa pessoa, né, vou até citar o nome dela, é a Andrea, e ela me ajudou muito a enxergar. Então, hoje essas mulheres, elas entram em contato via WhatsApp, eu deixo meu WhatsApp ali livre, elas entram em contato via Instagram Uhum. e pela ONG também. E muitas ONGs que sabem que eu trabalho com a violência doméstica, elas ligam e falam, Xê, tem um caso assim, eu preciso da tua ajuda, o que a gente faz? Então, e eu também tenho um apoio de algumas pessoas da prefeitura da cidade onde eu moro, graças a Deus. Que legal. E hoje vocês têm um espaço físico para acolher essas mulheres, ouvir essas mulheres lá, ou é feito de forma online? Como é que é? Então, hoje nós temos um espaço físico, Uhum. que na verdade é o primeiro atendimento, que Sim. não é muito usado. Porque Tá. normalmente a pessoa ela passa ali para a gente o que está acontecendo e a gente já consegue caminhar. Seja ela para psicóloga, seja ela até para uma preparação, seja ela para uma delegacia, Uhum. por um acolhimento, espaço, porque existe em algumas cidades espaço que acolhe a mulher, porque eu entendo assim, não é apenas você sentar aqui, conversar, né, fazer uma terapia, e depois? E depois da denúncia? E depois do boletim? Você vai voltar para casa, Exato. entendeu? Então, assim, eu luto, isso é uma luta minha também, porque não são todos os lugares, não são todas as cidades que têm ali o acolhimento para a mulher, que a mulher possa dormir, que a mulher possa passar uma noite. Ela simplesmente faz ali, muitas vezes o boletim vai embora. Então, a gente dá todo esse respaldo. A gente vai conduzindo com contatos que a gente tem, a gente vai dando esse respaldo. Muito legal. Eu acho que quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem 2 lados, 2 cenários, né? A mulher ali que segue com o processo, né? Depois de muita luta e algumas batalhas, e a mulher que desiste de fazer essa denúncia. Sim. Eu acho que é muito comum, Sim, até muito mais comum. comum do que quem segue. E vou te falar um dos motivos da pessoa. Eu até me emociono, tá, gente? Eu posso talvez me emocionar ao longo da entrevista. Existem muitas mulheres que desistem devido a outras pessoas. E essas outras pessoas muitas vezes é a mãe, muitas vezes é a irmã, muitas vezes é a amiga, que fala assim: olha, bom, como que é? Tem um ditado até: bom com ele, pior sem ele. Então, assim, você não tem sua casa? Ele não dá o bom e o melhor para teu filho? Por que você vai embora? E elas ouvem e absorvem, entendeu? Por quê? É o respaldo que ela tem ali no momento. Então, ela vai ouvir quem? Quem está ao lado dela. Ela vai ouvir muito mais alguém que está ao lado dela do que, de repente, uma assistente social. Então, é bem difícil, por isso que precisa ser muito bem trabalhado, porque muitas mulheres desistem no processo. Não, e é um ponto super sensível, assim, né? E se for pensar que hoje, no cenário de vocês, assim, as mulheres que mais passam por isso, são mulheres que vêm de vulnerabilidade social ou não? Como que você enxerga isso? Olha, parece brincadeira, mas eu vou colocar 50-50. Uhum. Porque, como eu te falei, muitas vezes a questão social, o poder aquisitivo, vem a dependência emocional. Então, muitas vezes a pessoa ela tem tudo, ela tem uma posição legal, mas ela tem a questão da dependência emocional. Por quê? A mulher ela fica vulnerável. Exato. Por que a gente traz o assunto da autoestima junto com a violência doméstica?
Porque a autoestima, ela vem sendo trabalhada desde que a criança nasce. Eu tenho uma bebezinha de 7 meses. Então, assim, eu já trabalho isso com ela. Por quê? Filha, eu te amo. Filha, você é linda. Filha, você é maravilhosa. Bom dia, meu amor. Nossa, como você é linda. A mulher, ela precisa disso. Sim. Né? O homem também. Mas a gente tem aquele lado mais sensível, né? E você precisa trabalhar isso. Por quê? A autoestima, ela depende de toda esse processo. Então, você é ali na frente o que você colheu lá atrás, o que você viu, o que você vivenciou. Então, se você é sempre tratada mal, você vai aceitar um relacionamento que te trate mal e você vai achar normal. Ou muitas vezes, né, que tem até os casos dos narcisistas que a gente fala, Muito comum. ele consegue te tratar como a melhor mulher do mundo nos 3 primeiros meses. É sempre os 3 primeiros meses. Você se sente a melhor mulher do mundo. Você fala assim, nossa, eu não tive um pai que me falou isso, eu não tive uma mãe que me falou isso. Então, assim, ele está sendo um príncipe. Aí depois ele começa a te prender, ele começa a mandar em você, ele começa a te violentar e você acha normal. Porque você não teve respaldo lá atrás. Você fala assim, não, mas ele é carinhoso, mas ele me traz flores depois que ele me bate. Eu tenho até um caso, de uma mulher maravilhosa, linda, tem uma profissão independente, empreendedora, e já chegou a vez da pessoa que ela estava quebrar o maxilar dela. O que acontecia? Ela passava pelo todo o processo, ela denunciava, aí no meio da denúncia, ela ia lá e retirava, porque você consegue. Uhum. Ela retirava e a pessoa ia lá com um buquê de flores enorme e entregava para ela. E mexia com o emocional, porque ela nunca recebeu uma flor. Exato. Isso que você trouxe da paternidade, né? E eu acho que é extremamente importante, porque eu tive isso, tenho isso, e faz a diferença na minha vida como Sim. mulher e tudo mais. E eu acho que quando a pessoa não recebe isso, ela acaba o quê? Repetindo alguns padrões. E ela entende que ela é merecedora daquilo, né? Sim. Então, quando a pessoa bate e a pessoa ao mesmo tempo acolhe, a pessoa fica, olha, ao mesmo tempo que essa pessoa me faz mal, essa pessoa me faz bem. Então, para a mulher também deve ser um conflito gigantesco precisar lidar com todas essas emoções e ao mesmo tempo com essa pessoa que ao mesmo tempo que judia dela, dá amor para ela. Exatamente. Não deve ser nada simples. Não, não é nada simples. E assim, a questão do psicológico, né? Por isso que muitas vezes a gente caminha até para fazer terapia. Porque a pessoa ela não consegue enxergar. Uhum. Porque ela está recebendo um amor ali em um ano que ela nunca teve em uma vida inteira. E a paternidade, como você citou, ela é extremamente importante. Meu pai, ele teve seus defeitos? Teve, mas ele foi um pai super presente. Ele era um pai que falava assim, filha, você é linda, estou contigo. Meu pai ia nas minhas reuniões de escola. Isso faz uma baita diferença. Entendeu? Então assim, todos os lugares, meu pai sempre me acompanhou. Sempre. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente presente. E ele falava para mim, ele falava assim, a partir do momento que você se relaciona com alguém, não permita ninguém te ofender. Não permita ninguém te diminuir. E eu sempre tive isso na minha cabeça, sempre. Eu levei isso para a vida. Né? E eu aconselho as minhas amigas para cuidado com a pessoa que você se relaciona. Começa a prestar atenção como ela trata os familiares dela. Os sinais que a gente chama. É o primeiro sinal. Uhum. Como que aquele homem trata a mãe? Como que ele trata o pai? Se ele já tem filha, como que ele trata a filha? Isso vai respingar em você com toda certeza. Porque a pessoa repete alguns padrões, né? Por isso que é super importante a gente se atentar aos sinais e no dia a dia, na relação mesmo com essa pessoa, porque tem impacto e faz a diferença, né? Tem. Compartilha com a gente uma história de uma mulher que você identifica que foi bastante impactante o processo dela, desde o momento de chegada, até toda essa reconstrução da autoestima, que hoje você consegue olhar para ela e falar assim, aqui teve um bom trabalho, aqui teve prioridade dela mesma se colocar em primeiro lugar também, e se permitir viver da melhor forma. Sim. Eu até citei no início, né, que foi essa moça que chegou a ter o maxilar quebrado, ela ficou num ciclo vicioso, né? Toda vez ele trazia flores, toda vez ele já chegou a dar carro para ela e ela mudava a chavinha.
Ela não seguia com a denúncia. Até um belo dia ela acordar e falar assim, calma, eu sou muito maior que isso. É claro, ela precisou de toda uma assistência psicológica. As pessoas, principalmente família, por isso que eu falo que a família ela é a base de tudo, é muito importante, né? Então os familiares dela acolheram também, teve todo um processo ali com ela, e hoje ela consegue tocar a vida sozinha. Ela é totalmente um case de sucesso. E ela conta a história dela para as pessoas, principalmente para as pessoas que frequentam o espaço onde ela trabalha. E ela dá exemplo, né, que ela foi dependente emocional, não financeiro, porque ela não precisava, ela era uma menina extremamente jovem, extremamente desenrolada, mas ela tinha o problema da dependência emocional. E hoje ela faz sucesso, ganhando muito dinheiro, uma super empreendedora, e as pessoas que vão ao consultório dela, ela traz, ela ali no momento dela que ela está conversando e ela percebe que a mulher ela está passando pela mesma situação, ela vem aqui, vou te contar a minha história, ó, vou te mostrar como que aconteceu e olha onde eu estou e consegui. Sheila, a gente fala muito sobre a importância do apoio familiar, mas a gente entende também que quando a gente olha para a vulnerabilidade social, muitas dessas mulheres, elas acabam não tendo esse apoio familiar. Que dica que você deixa aqui para essas mulheres, para que elas busquem ajuda? Bom, a dica que eu deixo é sempre falar, é sempre expor. Eu não vou aconselhar você a expor em rede social, né? Mas aos seus amigos, as pessoas que você confia, porque você acaba ficando vulnerável a partir do momento que você expõe em rede social. Então eu sempre falo, procure uma pessoa que você confie e sim, desabafe. Ou muitas vezes, procure alguém que você não conheça, que não seja da tua família, porque acontece de muitas vezes a mulher não ter o apoio familiar. Então procure um colega no trabalho, procure seu chefe. Eu já vi muitas histórias de pessoas que foi procurar o chefe, porque não estava rendendo. E aí a pessoa chorou, né, e falou, ó, eu não estou rendendo porque eu estou passando isso em casa e eu não tenho psicológico para conseguir. Tanto que anteciparam até as férias dela, para ela poder fazer terapia, se cuidar, e conseguiu se livrar. Então, assim, o apoio é o principal, o falar. Você precisa falar, você precisa desabafar. Não é vergonha, gente, sofrer violência doméstica. Não é vergonha. Isso é super importante esse teu ponto, porque muitas mulheres, eu já vi várias pesquisas de mulheres que elas não falam, né? Muitas vezes não chega nem ser, de fato, a violência física, mas a verbal, porque muitas mulheres passam por isso em casa. Não sei se você já acompanhou algum processo assim, mas acho que é muito comum, né? Porque antes do físico tem o verbal. Sim, e a gente costuma dizer, nenhum ameniza o outro, tá? Deixar bem claro isso aqui. Mas muitas vezes o tapa, você leva, você vai perdoar, você não vai estar mais com a pessoa, você vai perdoar o tapa. Vai passar 10 anos, o tapa passou a dor. E o que fala? E seu abalo psicológico? Então, assim, isso é eterno, você leva para a vida. Tem pessoas que ouviram frases quando tinha 10 anos e hoje tem 50 e se recorda. E imagina quem sofre a violência psicológica. Exato. Ela leva para a vida. E ela vai sofrer traumas, ela vai sofrer gatilhos sempre. Em todo relacionamento que ela entrar. Por isso que precisa ser tratado. Muito importante. Como que você, Sheila, mulher que trabalha com essa causa tão impactante, lida com isso no seu dia a dia, mesmo não tendo passado por alguma situação de violência doméstica? Olha, no início eu ouvi muitas críticas. Você não sente, você não passou, então assim, acho que você não pode opinar. Muitas vezes é igual ser mãe, né? As pessoas falam assim, mas você nunca... para quem não é mãe, né? Mas você nunca foi mãe, mas você vivenciou, né? Você viu, você compartilhou ali com a pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca vivi, mas eu senti. E é, assim, muito difícil para mim ouvir esse tipo de comentário. A minha vontade é mudar a cabeça da sociedade, né? O porquê? As pessoas perguntariam o porquê. Porque eu sinto a dor dela. Eu não passei, mas eu sinto.
Então, assim, aí as pessoas olham assim, ah, você é uma mulher empoderada, você não sofre na sua casa, seu marido é um príncipe, né? Porque as pessoas, elas verem tudo externo. Seu marido é um príncipe, você não precisa ficar tratando disso. Mas, gente, é uma causa que eu amo, eu sou apaixonada. Tanto que eu sou estudante de Direito hoje, devido a essa causa. Que eu falo, as pessoas precisam conhecer os seus direitos. A partir do momento que você conhece o direito, as coisas mudam. Sheila, você falou do teu trabalho, das causas, dos projetos que vocês têm lá na ONG com as mulheres. É um trabalho muito lindo, é um trabalho de muito impacto. Mas como você, Sheila, como mulher, encara essa situação toda no dia a dia, assim, na tua vida pessoal? Não é uma situação fácil. Eu acho que até a partir do momento que eu me tornei mãe, isso Mãe de uma impacta menina ainda. muito, muito, porque você fala assim, eu estou usando com essas mulheres, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar da minha filha para que isso não aconteça com ela. Então, assim, seu nível de proteção, ele dobra, né? E o seu nível de proteção de si dobra também. Porque você vê várias situações, várias mulheres que começaram com um relacionamento muito bom, perfeito, e foi conhecendo a pessoa e vendo ali que ela era narcisista e não consegue se sair mais. Mulheres que são totalmente vulneráveis financeiramente e fica com aquela pessoa justamente porque precisa dar uma vida boa para os filhos. Então, assim, eu lido com N situações que eu chego em casa e eu preciso separar. E o que mais vai impactando, assim, é a forma que do pensar. Eu começo assim, eu estou no caminho certo. Eu abracei a causa certa. É isso que eu quero para minha vida. Eu falo assim, um dia eu quero falar assim, eu só trabalho com essa ONG, eu só cuido de mulheres. Então, por mais que o processo é doloroso lá fora, mas ele traz um grande aprendizado para mim dentro de casa. E eu consigo ali dar exemplos. O que eu vivencio lá fora, eu consigo dar exemplos para as pessoas que estão ali próximo. E até para mim mesmo. Então, assim, eu acho que me deixa mais forte. Antes, não. Antes eu ficava assim, nossa, você começa a se colocar demais no lugar. Mas você tem que se colocar e, ao mesmo tempo, você tem que falar assim, não, eu preciso pegar esse exemplo dessas mulheres que estão passando para poder mostrar para outras mulheres, para elas se fortificarem. Então, eu não posso me abalar, porque essa é a causa que eu escolhi. E a vida é feita de escolhas. Você fala muito sobre o apoio familiar, né? Acho que a gente também comentou aqui sobre mulheres que acabam aceitando algumas coisas pelo próprio posicionamento da família também. Sim. Você já vivenciou alguma coisa nesse sentido? O que você tem para contribuir com a gente também em relação a isso? Sim, já vivenciei na questão, você diz, da autoestima. Isso da autoestima, por exemplo. Tem algumas mulheres que a gente entende que elas aceitam passar por essa situação, até mesmo por uma questão de padrão, do que a sociedade impõe. Você precisa ter uma família, você tem um filho. O que acontece? Hoje, a sociedade ela te exige 24 horas por dia. Você estamos numa geração que você precisa ser o melhor em tudo. E eu sempre falo que é o melhor feito do que o perfeito. Existe o perfeito? Eu me questiono isso todos os dias. Existe o perfeito? Não existe o perfeito. Quem vai te falar que é perfeito? Por que não existe o perfeito? Você tem sua opinião, eu tenho minha opinião, todos temos opiniões diferentes. O que acontece? A geração ela vem vivendo assim, até os 30 eu preciso casar, eu preciso ter família perfeita, eu preciso ter carro, eu preciso ter viajado, e não é assim o processo. Tem mulheres que escolhem não ser mãe e tá tudo bem. Tem mulheres que começam, primeiro faz faculdade, depois pensa em casamento, tem mulheres que casam, depois pensam em casamento, e tá tudo certo. A gente precisa aprender a aceitar, fazer escolhas, porém aceitar. Aceitar que é um processo. E as pessoas muitas vezes elas querem acelerar o processo. E a vida não é assim. É importante quando você traz essa questão do acelero, porque às vezes esse acelero vem dos próprios pais. Vem dos próprios a cobrança, né? a cobrança ali dos pais. Não, porque você precisa fazer. Eu conheço profissionais frustrados. Né? Porque o pai é juiz e o filho precisa ser juiz, ou o filho precisa ser advogado. De repente ele quer ser veterinário e está tudo bem. Então, assim, por isso que é muito bom o diálogo familiar. Os pais darem a opção do filho escolher.
Por quê? Isso impacta. Por que que vai impactar no seu relacionamento? Você vai escolher a primeira pessoa porque você tem que casar antes dos 30, eu tô atrasado. E eu vou te contar um caso que eu vi de próximo, que a pessoa ela casou sem amar, sem gostar, sem ter nenhum sentimento, mas porque a pessoa era da mesma religião e ela precisava casar até os 30. E a pessoa que realmente ela gostava não tinha uma condição financeira igual a outra tinha. E hoje ela tem o quê? Um casamento infeliz. E ela sofre sozinha. Já tentei ajudar de várias formas? Já tentei, mas é uma escolha. E a gente precisa aprender também que é a questão do escolher. Isso vai impactar muito. E é interessante esse ponto que você traz a escolha, porque essa escolha também tem um processo, né? Tem. A mulher que passa por violência doméstica é um processo. Provavelmente começa em casa, às vezes até dentro de casa, vivenciando o pai agredindo a mãe, ou o tio agredindo a mãe, agredindo os próprios filhos, às vezes dentro de casa, e aí acaba reproduzindo esse comportamento e depois passa a vivenciar esse tipo de situação. E uma coisa que eu sempre peço, sempre, para todas as pessoas que convivem próximo, que eu conto a questão da ONG, não julgue. Não julgue. Não fala, ai, mas ela deveria fazer, mas ela aceita. Tem uma história por trás disso. Com certeza tem. Tem uma história por trás disso. Então eu falo assim, acolhe. Porque aí a gente entra na questão da rivalidade feminina. Bom ponto. Né? A gente entra na questão da rivalidade feminina. E eu acho que isso precisa ser quebrado. Por quê? Exemplo, eu trabalho numa empresa X e eu não quero demonstrar minha fragilidade, mas eu sofro uma violência doméstica. Mas por que você não quer demonstrar sua fragilidade? Ah, porque aquela minha colega vai me julgar. Porque ela vai achar que ela é melhor que eu. Infelizmente, é um pensamento medíocre. E as pessoas, elas vêm vivenciando isso e vêm crescendo cada dia mais. Ainda mais com a rede social. Uma blogueira precisa ser melhor que a outra. Você acha que uma pessoa, num patamar de uma blogueira famosa, ela vai querer expor realmente que ela sofre uma relação abusiva? Por que ela não vai querer? Porque ela vai ser julgada, e ela não vai ser julgada por um homem, ela vai ser julgada por uma mulher que está ali próximo a ela. Então, é difícil. Eu falo que é algo, a violência doméstica, a autoestima, a rivalidade feminina, é um assunto que precisa ser muito mais abordado. Por quê? A gente só procura falar desse assunto quando mexe na nossa ferida. Quando acontece. Quando acontece. Se acontece na tua casa, você vai apoiar a causa, você vai atrás, você vai descobrir o porquê. Mas se não acontece, está tudo bem. Então, a gente tem hoje no Brasil um índice muito alto de violência doméstica. E de vários outros tipos também de preconceito. Muito alto. Aí as pessoas perguntam assim, nossa, mas por que um país tão caloroso, tão afetivo como o Brasil, que recebe todo mundo com beijos e abraço, é o segundo país que mais tem problema com rivalidade, mais problemas de mortes, na questão da violência doméstica, na questão do preconceito. Por quê? Porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas são calorosas, elas são egoístas. E isso muitas vezes vem da educação, vem da base. É difícil você encontrar lugares que abrem assim para poder falar sobre esse assunto. E isso é importante ter nas empresas. Isso é muito importante. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? É você saber que o outro está passando e você tentar ajudar e não julgar. Julgamento, a pessoa já sofre em casa. Muitas vezes tem mulheres que ouvem assim, você é feia. Às vezes a mulher é maravilhosa. Porque todas as mulheres são... Gente, todas as mulheres são lindas. Cada uma tem a sua beleza. Beleza não é padrão, não existe padrão. Cada um é de uma forma. E a mulher se aceitar isso, eu sou linda, eu sou maravilhosa, se você se respeitar, você vai ter o respeito do próximo. Então, você vê que quando a gente fala sobre violência doméstica, sobre autoestima, sobre rivalidade feminina, vem vários braços. Sim, tudo muito conectado. É um conjunto. Então, por isso que é um processo. E esse processo precisa ser respeitado. Ah, mas a mulher fez a denúncia e voltou para casa. Calma. Ela ainda está no processo. É um processo. Entendeu? Ela ainda vai entender. Talvez vai demorar 2 anos, vai demorar. Mas uma hora ela vai enxergar, só que ela precisa do quê? Do apoio.
E o apoio familiar é muito importante, mas o apoio feminino, gente, é mais importante ainda. Você trouxe um ponto super importante do apoio feminino, né? Nossa, é muito importante. E eu acho que em alguns momentos a gente tem uma tendência a falar, eu acho que é, mas vou deixar que a pessoa se aproxime e fale. Sim. Eu acho que a gente também tem liberdade para perguntar. Sheila, como é que você está se sentindo hoje? Notei que você não está bem. Estou aqui se você precisar se abrir comigo. Não necessariamente a gente precisa fazer a pergunta de uma forma tão explícita, né? Mas tentar entender o que está acontecendo com essa mulher. Você trouxe a questão do apoio feminino e eu acho que isso faz total diferença. Eu acho que a gente tem aqui várias oportunidades de se apoiar como mulheres, que a gente tem aqui uma pauta muito forte, que é Mulheres Fortes Se Apoiam, e um ambiente muito seguro para a gente trazer nossas dores. Então, isso é importante. Porque é com base nisso que a gente está aqui hoje conversando com você também sobre essa pauta, que é muito importante e que tem impacto na vida de muitas mulheres. Xê, tem um ditado super comentado que muitas pessoas conhecem, que é: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que você tem a dizer a respeito dessa frase? Gente, mete a colher, o garfo, a faca, a espátula. Ainda você fala assim, vou sentar aqui do teu ladinho para almoçar junto. Sim, a gente precisa... Claro, tem toda uma abordagem, né? Acho que precisa tomar muito cuidado. Mas precisa se meter, sim. Quanto mais a gente, assim, tentar ajudar, vai diminuir os casos de feminicídio. Então, colher, garfo e faca, sim. Estamos chegando no fim do nosso podcast e eu quero ouvir de você, né? O que você tem aí para compartilhar com as mulheres que passam por isso, que não passam, mas que podem apoiar essa causa? Bom, o recado que eu deixo é: não vamos deixar esses casos chegarem ao feminicídio. Não vamos esperar noticiar em jornais, em revistas. Não vamos esperar uma artista dar um depoimento para a gente poder se mover. Existem muitas formas de ajudar. Existe o apoio, existe a conversa, existe você falar para a pessoa, estou contigo. O denunciar, né, 180, você pode denunciar. Os sinais, gente, prestar muita atenção nos sinais. Às vezes a mulher ela não te contou, mas ela tá ali mostrando a situação para você, tá na tua frente e você fica, será que devo meter a colher? Sim, você deve. Então, o recado que eu deixo aqui é procurar informação sobre, porque é um assunto que ele pode acontecer na tua casa, ele pode acontecer nos teus familiares, na tua vizinhança. É algo que está sempre muito perto da gente. Então, não vamos deixar chegar esses casos nos jornais. Vamos fazer a prevenção antes, vamos ajudar. Nada de rivalidade feminina. Uma mulher levanta a outra sempre. Até porque mulheres fortes se apoiam. Mulheres fortes se apoiam.